eu considero o maior contrato que o clube celebrou na sua história. É um contrato exclusivo para televisão fechada a partir de 2019, são 6 anos de contrato com a Sport Interativo, e um contrato que nos dará, retornando à Série A, claro que ele só tem vigência no retorno à Série A, uma tranquilidade financeira e um certo equilíbrio com os demais clubes para a gente poder fazer uma campanha competitiva, porque você sabe que nas condições atuais há uma disparidade enorme nos contratos firmados entre os clubes com a atual emissora e os contratos daqueles que chegam à Série A e que muitas vezes apenas passam pela Série A justamente por conta dessas diferenças astronômicas. Então acho que esse contrato que nós firmamos é um contrato, primeiro, inovador para o futebol como um todo, porque muda a configuração de forças e os contratos passam a passar por uma negociação entre várias empresas. Então é salutar nesse sentido. E segundo, a satisfação de ter sido procurado, um dos primeiros clubes a serem procurados pela Sport Interativo para celebrar esse contrato. Para você ter uma ideia, nós somos a 6ª assinatura do contrato. E em condições bastante ou equivalente a grandes clubes do futebol brasileiro, inclusive que já foram anunciados e que já tinham contratos expressivos, como por exemplo o Santos, Bahia, o Atlético Paranaense, que já fizeram esse anúncio. E outros clubes que eu sei que já assinaram, mas que eu não tenho autorização para publicizar antes que eles mesmos anunciem, porque evidentemente cada clube tem que ter o seu momento próprio de fazer esse anúncio. Mas eu sei que nós fizemos um grande negócio e fizemos um grande negócio na hora certa. Não sei que há ainda aí algumas adesões a acontecerem. Acho que a nossa está num patamar bom, certo? E nos dá aí essa tranquilidade e primeiro nos coloca aí no centro de interesse, né, das emissoras em ter o Ceará como um clube que poderá ceder seus direitos de transmissão, né, dependendo também do retorno para o clube. O que me chama mais a atenção, presidente, é o seguinte: desde 2011 o Ceará não participa de uma Série A, né? E todos os clubes que acertaram com o Sport Interativo são clubes que costumeiramente estão na Série A. De repente o Sport Interativo procurou o Ceará. Isso acho que é lisonjeador para o clube, né? E o que vocês ouviram deles em relação a isso? No início da negociação, eu te confesso que eu sabia o nome dos clubes que estavam ali sendo selecionados. E nós estávamos num grupo muito seleto. Claro que a Sport Interativo não conseguiu fechar com aquele grupo inicial, com a sua totalidade, mas fechou com 60% do que eles esperavam. O que eu achei que foi positivo foi nós estarmos naquele seleto grupo e que nos colocou, de certa forma, um patamar diferenciado na negociação. E nós somos procurados, eu acho, primeiro por ter conquistado a Copa do Nordeste do ano passado. Temos passado a impressão para o Sport Interativo de um clube em crescimento, de um clube organizado, de um clube com credibilidade, que tem uma torcida gigante. Haja vista aí o amistoso que fizemos com o Flamengo, que promovido pela Sport Interativo e pela Liga Nordeste, que nos deu aí também um momento de visibilidade muito grande, tendo sido um amistoso que mais público compareceu ao estádio, e inclusive num dia de chuva, né? Fomos atrapalhados por um tempo até maior. E a seriedade e a segurança política, a segurança jurídica e a segurança administrativa que esse clube passa para os seus parceiros. Uma espécie de tranquilidade administrativa que vem desde o Conselho Deliberativo, passando pela Executiva, onde nós conseguimos aqui, de alguma forma, passar para aqueles que acertam conosco, nossos parceiros, uma tranquilidade que os contratos serão honrados, que nós vamos dar a qualquer contrato uma reciprocidade, seja um contrato de patrocínio,
para aquele que nos patrocina, seja um contrato como esse, que eles acreditam piamente que nós vamos voltar à Série A do Campeonato Brasileiro e nós vamos fazer a nossa parte para isso, vamos fazer esse esforço. Então, essa acreditação toda, eu acho que levou ao Ceará a ser procurado por uma importante emissora no momento em que o futebol iniciará por um processo de reformulação das suas forças. A TV fechada está contrato concreto, né? E na TV aberta e no pay-per-view? E a gente não tem ainda contrato firmado a partir de 2019, nem para 2017, 2018, nas três modalidades. Nós já fechamos esse contrato para o futuro, porque ele nos apresentou como um contrato diferenciado. Mas a gente está extremamente aberto, como por exemplo com a própria Globo, que ela foi a grande emissora que patrocinou todos os campeonatos até agora. Inclusive nós temos excelente relacionamento com a direção da Globo, excelente relacionamento. Eles sabem que nós fechamos o contrato, eles têm conhecimento disso. E eu vejo que salutar. Isso também algo necessário em um mercado em que até o momento o futebol não tinha opções, porque pouca gente apostava no futebol brasileiro. Na verdade é isso. Então, quando outras empresas começam a apostar no futebol brasileiro, nós vemos aqui empresas transmitindo jogos de futebol americano e beisebol e às vezes pagando valores muito maiores do que pagam aos clubes de futebol no Brasil. Então existe aí algo que não está bem conduzido ou bem organizado, né? Pela força do futebol brasileiro, pela força mundial que esse futebol tem e pela capacidade que esse futebol tem de gerar dentro do Brasil e na economia brasileira uma série de coisas positivas. A entrada de empresas querendo patrocinar, querendo promover, querendo transmitir o futebol brasileiro, eu acho que ganha todo mundo. E o importante agora é que descentraliza um pouco da região sul e sudeste, né, que era o grande centro do futebol, pelo menos o centro do futebol que tinha uma vantagem econômica maior. Descentralizou-se essa divisão de forças financeiras e dá uma oportunidade para clubes como o Ceará, que se organizou e se preparou para crescer, e que às vezes não tem como, porque não tem parceiro que garanta esse salto. E isso vai permitir aí que a gente, enfim, consiga, voltando à elite do futebol brasileiro, ter muito mais condição de permanecer lá do que acontece na maioria dos clubes que passam pela Série A. Tirando aqueles 12 clubes do Brasil, os 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul, que praticamente tem cadeira permanente, os outros passavam pela Série A do Campeonato Brasileiro. E com essa divisão fortalece, né, e dá uma isonomia maior na possibilidade de você também, mesmo não sendo dessas regiões economicamente mais fortes, poderem comparecer, estar lá e fazer frente a esses clubes. Presidente, essa parceria e essas luvas que foram dadas ao Ceará, dá um bom aporte financeiro para essa Série B que vem por aí? Ajuda, né? Não tenha dúvida nenhuma que ajuda. No momento que a economia retraiu-se, de falta de bilheteria, né? De todo mundo aí querendo aumentar o seu número de sócios, torcedores, claro que isso vem e dá um alento aí para a gente planejar bem como é que nós vamos nos comportar. Claro que a gente tem alguns investimentos para fazer no clube, né? Tínhamos algumas situações que nós vamos zerar, tá certo? De uma ou outra pessoa que nos ajudou, que nos deu uma força no momento, por exemplo, no mês de janeiro, que às vezes é um mês difícil, um mês que não tem jogo, não tem nada, não tem bilheteria, não tem receita de nada. A gente também elimina e vamos estar a partir de agora, vamos dizer assim, com um equilíbrio financeiro, que eu diria para você, pleno, absoluto, de verdade, vamos dizer assim, né? E nos dará uma condição da gente, ao final dessa primeira temporada, eu digo até o final da Campeonato Cearense da Copa Nordeste, poder fazer uma boa avaliação e qualificar a nossa equipe para brigar lá em cima na tabela. O futebol às vezes nos dá algumas surpresas, né?
mas a gente vai planejar bem. Vamos planejar bem para tentar fazer bom uso dessa injeção aí que houve. Você lá dentro falou sobre a situação de duração de contrato, só vai valer na Série A. Só podia explicar também aqui pra gente como é que é basicamente esse contrato? O contrato é um contrato de 6 anos, de 2019 a 2024, tá? Para transmitir jogos em TV fechada do Campeonato Brasileiro Série A. Então nós fechamos um contrato que só tem vigência a partir de 2019 se estivermos na Série A. Durante esses 6 anos, no ano em que a gente estiver na Série A, nós estaremos participando do bolo, da divisão do bolo que a TV disponibilizou para aqueles clubes que estão ali contratados com ela. Os valores são relevantes comparados ao modelo atual. O valor hoje é 10 vezes maior, o bolo é 10 vezes maior do que o bolo atual, oferecido pelo contrato atual, os clubes atualmente que estão na Série A. Tá? Relativo ao contrato de TV fechada. Não estou falando de TV aberta, nem estou falando de pay-per-view, que são outros contratos, outros produtos que estarão, os clubes vai disponibilizar, também se disponibilizar para fechar em qualquer emissora que queira transmitir os seus jogos em Série A, em pay-per-view a partir de 2019, estando na Série A. Então, o importante é isso, é porque com essa decisão do CAD de separar os contratos, dá uma certa possibilidade de você poder ter 2, 3, até 3 parceiros em uma mesma temporada de transmissão de jogos. Você pode fechar com um parceiro pay-per-view, com outro parceiro para transmissão aberta e com outro parceiro TV fechado, e você faz aquilo que for mais conveniente, a oferta que for mais interessante para o clube. Eu acho que é um processo inovador. O Ceará se alia a esse momento, até mesmo porque a história está aí para contar. Nós não tivemos essa oportunidade e ela veio, e nós temos que aproveitar, ousar e fazer parte também como um dos protagonistas, já que nós estamos aí. Nós somos o 6º clube a assinar com a Sport Interativo nesse modelo. Presidente, seu primeiro clássico como presidente do Ceará, bate aquela ansiedade, aquele nervosismo ainda mais, já que o senhor também já fez parte muito tempo da diretoria, mas é um sentimento diferente como presidente nesse primeiro clássico? Eu estou tranquilo assim, porque o trabalho está sendo bem feito. Eu te confesso que até o presente momento eu não estou nervoso. Eu já vi alguns diretores aqui nervosos, mas eu estou tranquilo, não estou ansioso e não estou tenso. Claro que um dia, na hora lá, o nosso comportamento muda, na hora que a bola começa a rolar, a gente às vezes muda um pouco. Mas a gente tem que ter equilíbrio, até nessa hora, num jogo como esse, não só, quando eu digo nós, não é só o presidente do clube não. Aí tem que passar pelo treinador, por aqueles 11 que vão nos representar em campo, eles terem equilíbrio, terem inteligência, saberem que lá dentro eles vão reproduzir o que fizeram na semana, que não é um jogo que eles vão chegar lá afobado ou desatento, né? Ou que esse jogo vai acabar em 1 minuto. É um jogo de 90 minutos. E é um jogo importante porque é o primeiro clássico do ano, né? E que é um campeonato à parte, né? Como dizia um dirigente de outro clube, é um campeonato à parte. Nada se compara durante o ano a um jogo Ceará e Fortaleza. Nada se compara. Então é um jogo que mexe muito com o humor das pessoas. A partir dele, muitas profecias, né, se iniciam a partir dele, porque é emblemático. Mas nós temos que encarar como um jogo importante, sem dúvida nenhuma. Mas que não é o último jogo das nossas vidas. E também, em campo, nós devemos nos comportar exatamente como nos preparamos. Sem afobação, sem desatenção, né? E é um jogo e que às vezes vale muito mais a superação, a doação, a vontade, do que o coração, do que propriamente a qualidade técnica.